E Pedro nega Jesus. É nesse episódio que nós vamos ver a negação de Pedro e quantas vezes ele irá negar que conhece Jesus antes que o galo cante, que foi aonde Jesus falou com ele ali na última ceia. A paz do Senhor, meus irmãos, nessa manhã eu quero dar graças ao Senhor por essa manhã maravilhosa, por você estar aqui conosco, nos abençoando com a sua visita. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir que você venha se inscrever no nosso canal e também dar o like e também assinar, marcar o sino das notificações e comentar esse vídeo, comentar bastante aí, falando sobre a palavra de Deus e também dando a sua opinião sobre a palavra do Senhor. E agora nós vamos ler aqui no livro de Lucas, continuando a série de vídeos que nós estamos fazendo a respeito de Pedro, que nega Jesus, decorrente daquela mesma mensagem na última ceia que Jesus falou para Pedro, que ele negaria a Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Então, nós vamos ler aqui no livro de Lucas, capítulo 22, no versículo 54 ao versículo 62, continuação da nossa série de vídeos do livro de Lucas. Essa mesma mensagem está em Mateus 26, 69 a 75, Marcos, capítulo 14, verso 66, versículo 72, e o livro de João, capítulo 18, do verso 15 ao verso 18 e do verso 25 ao verso 27, que fala do mesmo tema em que Pedro nega a Jesus. Então, aqui no livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 54, diz assim: Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe. Quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro assentou-se entre eles. Uma criada, vendo-o assentado ao fogo, fixou os olhos nele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou, dizendo: Mulher, eu não conheço. Um pouco depois, vendo-o, outro disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. Passado quase 1 hora, outro afirmava: Também este verdadeiramente estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor havia lhe dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Então, Jesus é preso. Bem aqui, senhores, Jesus é preso. Ele é levado e todos os discípulos, depois daquele alvoroço que houve entre espadas e varapaus, em que Pedro puxou da espada, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, e ali Jesus curou a orelha e disse: Embainha a tua espada, porque não foi para isso que eu vim. Então, Jesus é levado. Jesus foi preso e levado, e introduziram Jesus, como diz aqui a palavra, na casa do sumo sacerdote, que era quem se sentava na cadeira de Moisés nesta época de Jesus. Ou seja, o homem que era a autoridade máxima religiosa da época em que Jesus andou sobre a terra. O homem que ditava as leis de Moisés. Estava ali o sumo sacerdote e Jesus, o Filho de Deus, preso ali na sua casa. Pois bem,
Pedro seguia Jesus, a palavra diz que Pedro seguia-o de longe. Então, ali naquele momento, Pedro, ele não queria deixar Jesus. Ele sabia que não podia fazer coisa alguma, mas ele queria estar perto de Jesus. Porque ele queria mostrar de alguma forma para Jesus, ou para ele mesmo, que talvez Jesus estivesse errado quando disse: tu vai me negar. Muitas pessoas que seguem a Jesus hoje dizem que são de Deus, fazem as coisas de Deus, mas na hora exata negam a Jesus. Mas por que negam a Jesus? Porque se negam a falar de Jesus. Jovens na faculdade, por exemplo, em que assuntos são levantados das mais variadas possíveis. E ali é levantado sobre a formação do universo. E não se fala em Jesus. Talvez por vergonha, talvez por medo, talvez por receio, ou talvez porque não esteja realmente preparado para seguir o Senhor. Porque aonde nós estamos, nós devemos dar testemunho de Jesus. É lá no livro de Marcos, capítulo 16, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai ao evangelho toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, porém que não crer será condenado. Jesus disse, quando as pessoas disseram: nós vamos te seguir, nós vamos deixar tudo e te seguir. Jesus disse: o Filho do Homem não tem nenhum de reclinar a cabeça. Porque aquele momento ali em que Jesus estava andando sobre a terra, Jesus veio exatamente para fazer um propósito. E era o propósito de morrer na cruz para salvar a minha vida e a sua, que hoje estamos aqui por conta deste sacrifício que Jesus veio fazer na terra. Mas Pedro estava ali e acendeu-se um fogo no pátio, Jesus preso lá dentro da casa. E no pátio ali, as pessoas estavam ao redor do fogo, estava lá também Pedro. E a criada do sumo sacerdote olhou para Pedro e disse estas palavras. Fixou os olhos nele e disse: este homem estava com ele. Ela fixou os olhos nele e disse: este homem estava com ele. Este homem andava com Jesus. Esse homem ouvia Jesus pregar. Este homem fazia as coisas que Jesus mandava que ele fizesse. Este homem era discípulo. Este homem era um apóstolo de Jesus. Este homem era um dos principais de Jesus. Mas Pedro, naquele momento, disse: mulher, eu não o conheço. E a primeira forma de negação de Pedro foi exatamente essa: dizer que não conhecia Jesus para uma mulher. Neste momento, Pedro falou para aquela mulher: eu não o conheço. Eu não o conheço. E a primeira forma de negação de Pedro foi essa: eu não o conheço. Um pouco depois, a palavra diz, um pouco depois, vendo outro, disse: tu também és um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou. Primeiro a mulher fixou os olhos nele e disse: eu te conheço. Você andava com Jesus. Você é um deles. Ele disse: mulher, eu não sou. Depois ele disse: homem, eu não o conheço. Até que num outro momento, depois de uma hora inteira, passado também uma hora inteira, outro afirmava: também este verdadeiramente estava com ele, pois é galileu. E numa outra palavra disse:
No outro livro diz desta forma: certamente tu estavas com ele porque tu falas como ele. Falas como um galileu. Ou certamente tu és um galileu. Ou certamente tu falas como ele. Tu és igual a ele. Tu andas como ele. Então tu és um deles. Ele disse: homem, eu não sei o que dizes. E neste exato momento, depois de 3 vezes Pedro negar a Jesus, o galo cantou. Imagina a cena, minha gente. Está ali Pedro, depois daquela ceia, onde Pedro se encheu: eu vou contigo para a morte, se for necessário. E exatamente, ele puxou a espada para defender a Jesus. Quando Jesus claramente disse: não foi para assim que não é assim que eu quero que tu me sigas. Não é dessa forma. Não é pela espada. Você está muito enganado. Não é pela espada. Embainha a tua espada. Pegou a orelha que Pedro tinha cortado, colocou a orelha de volta. Curou aquele servo do sumo sacerdote. Mas agora Jesus estava preso. Pedro não estava nem perto dele. Ele não conseguia ouvir Jesus. E talvez Jesus não o ouvisse também. Mas eu imagino que em algum momento Jesus cruzou os olhos com Pedro. Porque depois que o galo cantou, a palavra diz: virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor havia lhe dito. Poucas horas antes, naquele jantar, naquela última ceia, Jesus tinha dito a Pedro desta forma: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E neste momento, Pedro caiu em si. E ele viu que ele não estava preparado. Então, ele não estava pronto para seguir Jesus até a morte. Porque ele poderia ter dito: exatamente, sou eu, me prendam também. Eu quero ir com ele para a morte. Eu quero também ser crucificado. Eu quero também ser eu quero também ser humilhado, eu quero também ser chicoteado, eu quero também ser escarnecido, eu quero também ser esbofeteado, eu quero também que cuspam em mim, eu quero que também me odeiem, porque eu sou do Senhor e eu estou com Ele em todos os momentos. Mas ele não fez isso. O que ele fez? Ele saiu dali e foi chorar. Chorar. Esse choro de Pedro não era exatamente um arrependimento, mas esse choro de Pedro era realmente aquele choro de tristeza, aquele choro de agonia. Não, eu não estou preparado para enfrentar tudo isso. Eu neguei o Mestre 3 vezes antes que o galo cantasse. Exatamente o que Jesus falou que eu faria, eu fiz. Está aí. Quantos de nós não estamos fazendo a mesma coisa? Quando Jesus nos manda ir falar do seu amor, pregar do seu amor, divulgar a sua palavra, então nós simplesmente negamos a ele. Dizemos: não, nós não conhecemos, nós não sabemos quem é. Então, quando nos falam quem é o teu Senhor, quem é o teu Deus, ou tu és um verdadeiro cristão, ou tu és um verdadeiro filho do Senhor, ou tu és um homem de Deus, não, não sou. Por medo, às vezes, por temor, às vezes. Então, às vezes, por vergonha, por muitos motivos, mas não o motivo verdadeiro é de ser um servo consagrado e preparado para falar do amor de Jesus. É o que nós devemos fazer todos os dias. E nós estamos aqui fazendo estes vídeos. Talvez não tenha muitas pessoas assistindo, talvez tenha algumas pessoas assistindo. Talvez
esse vídeo chegue a algumas pessoas, mas seja quantas pessoas ouvirem e virem, estão vendo e ouvindo a palavra do Senhor como ela está escrita. Não estou clipando partes do texto, mas eu estou seguindo todos os dias, simultaneamente, a palavra do Senhor para ser lida e dita da forma que está escrita. É verdade. Pedro negou a Jesus, assim como cada um de nós. Às vezes também negamos que somos de Deus, porque negamos de fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. E todas as vezes que nós negamos fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer, estamos negando o Senhor. Virão dias difíceis, minha gente. Temos que estar preparados. E essa preparação começa desde agora, quando nós temos uma câmera, quando nós temos um telefone, um celular, um smartphone, onde nós temos uma conta, que nós podemos fazer alguma coisa, então faça alguma coisa. Fale na sua faculdade, fale no seu trabalho, fale com seus amigos, fale na hora do futebol, fale na hora do intervalo, no almoço, mas fale que você conhece Jesus Cristo que te deu a vida, Jesus Cristo que morreu por você na cruz do Calvário, Jesus Cristo que salvou a sua vida, que lhe deu a salvação eterna, que é morar no céu com o Senhor, que é ter a salvação, o perdão dos seus pecados. Fale que Jesus é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Fale, mas não se cale. Porque quando você cala, quando você deixa de falar, você se torna um Pedro, negando mais uma vez a Jesus. Não espere o galo cantar. Não espere o galo cantar. Não negue a Jesus. Fale do seu amor. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Eu oro para que todos possam ouvir essa mensagem. Eu oro para que todos possam saber que só o Senhor é Deus. Eu oro para que você tenha uma vida abençoada e um dia abençoado. Eu te peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo.